Olá pessoal, meu nome é Leopoldo Gereissati, eu sou fundador e CEO da All7 Comunicação. O foco do vídeo de hoje aqui na nossa conversa é para a gente falar um pouquinho mais sobre a produção criativa dentro da indústria de bens de consumo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora e acompanhe semanalmente novos conteúdos aqui no IAB. Antes da gente falar da produção criativa em si, acho que é legal a gente falar um pouquinho da indústria, para vocês também entenderem e conhecerem o momento que a indústria está passando, né? E todo mundo já ouviu falar com certeza, e principalmente no último ano e meio, sobre a transformação digital. Tem com certeza pessoas aí melhores do que eu para falar sobre o tema aqui no IAB no canal, mas eu queria também aproveitar o momento para exaltar a evolução dos profissionais da indústria nesse período. Tem estigmas, sempre que a gente escuta no mercado, de que o cara da indústria é mais tradicional, o cara da indústria não entende o mundo digital. Isso foi verdade, mas já não é mais uma verdade absoluta. Hoje o que eu vejo na indústria FMCG, que é a indústria de bens de consumo, basicamente é uma evolução desses profissionais e um melhor mix entre o know-how que tem chegado de fora da molecada, que já é digital native, é nativa do digital, mas com a experiência que esse time da indústria tem para fazer a máquina andar. Acho que é importante a gente, quando pensar em prestar serviço para a indústria de bens de consumo, entender como funciona essa máquina que é tão complexa. Uma questão bastante importante para a gente falar também é como é que a gente acomoda as necessidades de diferentes áreas, pelo menos 4 diferentes áreas dessa grande indústria, para que a gente possa ser ágil no final das contas e fazer o que a gente sabe que é a produção, criação e produção. Então acho que vale a pena a gente sempre pensar, quando a gente for trabalhar com elas, na importância que tem primeiro de resolver as dores da operação, que a gente está mais acostumado, é uma coisa mais comum, o cliente traz um problema e você pensa como é que eu faço para resolver esses problemas que o cliente tem, normalmente com pouco tempo, e obviamente uma necessidade de uma qualidade elevada, dado que a gente trabalha normalmente com marcas muito grandes, internacionais e locais. Então, cuidar da operação é muito importante, entender e falar a língua deles, como é que a gente consegue fazer com que eles sejam mais eficientes. Outra frente importante é a área de compras. Quando você está lidando com uma indústria maior, é natural que a complexidade dessa área, a burocracia dessa área, também seja mais elevada. Então, tem diversos sistemas que a gente tem que aprender a usar. São formas diferentes que eles usam para comprar os produtos e serviços que a gente oferece. Então, com o tempo, é importante que você vá se adaptando e aprendendo a navegar sobre todas essas questões de mais longos prazos de pagamento, sistemas diferentes de softwares e hardwares, e, enfim, que a gente tem que aprender a lidar, leilões e concorrências que a gente tem que ler muito bem para poder participar e estar ciente das condições que a gente está aceitando para poder participar. Saber conversar com eles também para quando a corda esticar demais, a gente poder, com transparência, dividir isso com a área de compras, e eles, em geral, têm aprendido e evoluído muito com a gente nesse sentido também. Então, cuidar da operação é importante, mas sem a área de compras ser atendida, dificilmente você vai conseguir chegar lá. É só isso? Não, ainda não. A gente tem que tomar conta também da área jurídica, Como é que a gente faz um contrato de trabalho bacana, bem elaborado, bem pensado, de tal forma que eu brinco assim, que você nunca venda a sua alma, ao mesmo tempo que você consiga atender de novo todas as necessidades de risco que eles têm. Quanto maior a indústria, menor a propensão ao risco que a gente acompanha. Então é importante para a área de compras e para a área operacional que a tua empresa esteja juridicamente protegida, e a empresa deles também principalmente protegidas, para que a gente possa formar essa parceria. E tem uma quarta área, não menos importante, que é a área institucional. Hoje em dia tem se escutado muito, lido bastante sobre o tal do ESG, ESG em inglês, que é meio ambiente, governança e a parte social. E eu tenho 2 perguntas que eu sempre me faço aqui na All7, que qual é a diferença no mundo que a empresa está fazendo, que a sua empresa está fazendo? E a outra pergunta que eu me faço é, se a All7 não existisse mais, o que o mundo estaria perdendo com isso? Então, se você tem resposta para essas 2 perguntas, é um sinal de que institucionalmente você está no caminho. Mas é importante cada vez mais que, além do tangível, do funcional, a tua empresa também entregue, além de um belo serviço, além de peças bonitas, vídeos eficientes, etc.,
que você entrega e devolva para a sociedade. Isso tem sido cada vez mais importante para as indústrias também. Nós, como parceiros deles, né, a gente faz um papel super importante de formação de opinião, de tendência e de influência positiva, porque eles são aqueles que geram grande impacto, né? Vamos falar de um outro ponto importante também, e aí a gente já entra na produção criativa. Eu acho que é muito importante quando você vai levar essa novidade normalmente, né, considerando que a gente está no ambiente digital, essa novidade, esse serviço diferente para o teu cliente, é importante que a gente fale numa linguagem simples e numa linguagem que ele ou ela entendam, né? Então eu vejo muitas vezes assim fornecedores, parceiros, numa tentativa de encantar o cliente, né, falando um monte de palavra difícil, termos, né, e mostrando essas funções e palavras de código de gente que desenvolve e tal. No fundo, eu acho que a sugestão que eu poderia dar aqui é o caminho contrário, né? Como é que a gente encontra similaridades entre o que existe no trade tradicional e no trade digital, né? E eu costumo encontrar algumas boas, por exemplo, a loja física e o e-commerce, né? Quais são as similaridades básicas? Estou falando aqui especificamente para a produção de marketing, trade, né, vendas, né, essa área mais comercial. Quais são as similaridades? Um exemplo prático, quando você vai no supermercado e você logo que entra na loja, você dá de cara com o quê? Com as pontas de gôndola, né? Com aquelas partes que ficam de frente para você. Essas pontas de gôndola são mais valorizadas, ou seja, se eu for fazer uma negociação daquele espaço, ele provavelmente é mais caro por ter uma exposição maior do que um espaço já lá no meio da gôndola, né? Se você vai para o e-commerce, isso é o banner da home. Quando eu entro no .com, né, eu dou de cara com o banner na home. Então, ponta de gôndola e banner, né, e a importância do que tiver no banner digital é um jeito fácil, quem sabe, ali para o teu cliente já prestar atenção nessas similaridades. Tem mais? Tem várias outras. Por exemplo, eu já estou lá dentro do supermercado, né, dentro da gôndola, e de repente eu estou procurando por um produto específico, de uma marca específica, né? E aí eu encontro essa super experiência dentro da loja, né? De repente a loja está toda, de alguma forma, blocada e blindada para aquela marca, vários SKUs, vários produtos daquela marca ali expostas, né? O que é isso no digital, no e-commerce? É o tal do marketplace dentro da loja.com, quando você tem ali dentro de uma grande loja de varejo eletrônico, um espaço só para aquela indústria ou para aquela grande marca expor tudo que ela tem ali, né? E colocar mais conteúdo para a gente ali. E boa parte do que a gente vai falar daqui para frente são sobre as possibilidades que esse universo abriu para a gente aqui de produção de conteúdo, né, poder entregar algo mais relevante e que de fato ajude a conversão e o resultado e performance da indústria dentro desse ambiente eletrônico. Em resumo, né, falando de produção criativa, o que a gente tem que tentar prover para o cliente na indústria de bens de consumo é versatilidade, ou seja, uma variedade de produtos e serviços que você possa oferecer, agilidade, né? Ou seja, como é que eu ofereço todas essas coisas, porém de uma forma disruptiva, né? De uma forma mais ágil, e ser ágil não necessariamente é ser sempre só rápido, é ser eficiente nessa entrega, né? E como que a gente consegue também, novamente, se adaptar ao contexto, né? A pandemia, por exemplo, falando de contexto, né? Adaptabilidade e contexto. A pandemia chegou e pegou todo mundo no susto. Beleza. O que aconteceu com a indústria? Né? Super difícil de gerar novos negócios, né? Então todo mundo começou a olhar para dentro de casa. Deixa eu cuidar da minha base de clientes existentes, né? Quando ela faz esse movimento, provavelmente sai um pedaço da verba de mídia e entra um pedaço novo em CRM, que é a tal da, né, Customer Relationship Management, né? Que é cuidar da sua base basicamente de clientes, se relacionar com a sua base de clientes. Como que isso reflete na produção? Aumenta o número de pedidos para e-mail marketing, aumenta o número de pedidos para programação de e-mail marketing adequada para as plataformas de disparo, aumenta o pedido para execução desses disparos. E aí, por exemplo, vai sentindo, né, se isso é demanda, perfil pontual de algum lugar, ou se ela é mais ampla do mercado e a gente tem que se adaptar, inovar e trazer, né, novas frentes de trabalho para continuar nessa mesma direção que é a produção criativa para a indústria como um todo, né? Como que a transformação digital reflete e afeta, de alguma forma impacta o que a gente faz. A gente tem duas coisas. Uma, que a gente já falou, é essa necessidade de ter vários serviços verticalizados, tudo dentro dessa house, né? A outra, do ponto de vista mais prático, é a forma de trabalhar.
né, ainda é muito presente na indústria e muito importante para determinadas campanhas, aquela big idea, a grande ideia, né? E eu vejo que no digital, também no passado se falava, não tem big idea, vai direto para performance, informação e dados. De novo, eu sou um cara mais do equilíbrio, eu acho que tem momentos e campanhas que você tem que sentir o que o coração das pessoas está falando e sugerir isso, né, para o cliente final, mas é muito difícil hoje em dia já você tomar qualquer decisão de investimento maior sem a validação dos dados e de informação. Então, no caso da produção criativa, como que isso reflete no dia a dia da indústria? Você precisa estar aberto, né, e ter capacidade, ter um time capaz de interagir com diversas agências e players e fornecedores e veículos do mercado, porque são eles, na verdade, que vão nos abastecer, nos direcionar, né, as áreas de mídia do cliente, as agências de mídia do cliente, são eles em geral que vão nos dizer qual é a direção que a gente tem que seguir, quais são os espaços que estão vazios e precisam da nossa mensagem, da nossa arte, da nossa comunicação, para que, obviamente, no final das contas, o cliente seja atendido, né? A mensagem chegue até o cliente final. E quando a gente está, né, aproveitando de transformação digital, como é que isso também pode impactar positivamente, né, na produção, trazendo inovação? Esse ano de pandemia deixou todo mundo, né, meio que fora da zona de conforto. Como que a gente vai inovar? Vamos tentar trazer para a produção também essa inteligência de tecnologia para nós? E a gente encontrou algumas formas. Uma, que é uma super sugestão aqui que eu deixo para vocês, que é conversar com esses veículos grandes, né, os digitais grandes, e pegar o máximo possível acesso a treinamentos, né, que eles disponibilizam nas plataformas online deles, para que vocês aprendam, assim como a gente continua aprendendo, a melhor forma de roteirizar vídeo para o digital, a melhor forma de criar as imagens no peso correto, no formato correto, extensões de arquivo correto, né, diferentes formatos que surgem a cada quase semana. Né? É importante você estar em contato com os veículos e com associações como, por exemplo, o IAB, que também tem um monte de conteúdo legal para a gente poder aqui aprender cada vez mais sobre o tema. Uma outra coisa que também é bastante importante existe tecnologia disponível para nos ajudar? Então, quando você leva esse tipo de informação para a área de mídia, para a agência de mídia, para os clientes, né, que estão envolvidos aí no processo, você traz uma segurança maior, né, de investimento. É tudo garantido? Não, mas você aumenta a probabilidade e você talvez ajuda a tapar um buraco que eu sinto que hoje é muito grande, né, da intuição, ainda daquele romantismo da big idea passado e do que realmente funciona. Né? E eu vejo que os executivos e executivas têm sido muito cobrados pelo que funciona. Bom, voltando às similaridades do trade digital com o trade tradicional, né, vamos pegar mais dois exemplos aqui para a gente poder entrar no tema de produção de conteúdo para e-commerce, tá? Um deles é a mídia paga. Né? Como é que eu vejo a história da mídia paga? Para mim, é muito parecido com a gôndola abastecida, ou seja, você chegou no supermercado, a prateleira está vazia, você não vai levar o produto da marca. Se você deu uma pesquisada e não aparecer logo de cara a marca que você poderia encontrar na busca entre as primeiras colocações, é como se a gôndola estivesse vazia. Então tá aí um jeito mais simples e prático de dizer, olha a importância de você, mesmo que no B2B, fazer algum tipo de investimento em mídia paga para que sua marca, no final das contas, ou seja, sua gôndola esteja abastecida a qualquer momento que o consumidor for procurar pela sua marca e produto. A outra é o merchandising. Quando você vai também numa loja de supermercado, tem lá material de ponto de venda, exposição de gôndola bem feita, né? Faixas de forração, coisa no teto, enfim, tem várias formas de você no merchandising encantar, né? Degustação, depois que passar a pandemia vai voltar a ter mais. Então assim, tem várias formas de você encantar e aumentar a probabilidade de conversão na loja física. Quando você vai para o e-commerce, isso também já está acontecendo. De que jeito? Né? É importante que a gente ajeite toda a parte de conteúdo textual e toda a parte de conteúdo em imagem e vídeo dentro das lojas eletrônicas. Como que você faz isso de uma forma mais ampla? Né? A redação tem que ser feita com inputs, né? Com informações vindas de SEO, que é uma inteligência que ajuda a otimizar as ferramentas de busca, ou seja, para que sua marca seja mais relevante naquela procura. Então, o seu texto sobre o seu chocolate, sobre o seu produto, tem que aparecer de alguma forma, né? E ser embasado com palavras-chave e outros inputs
dessa inteligência de SEO, e também é muito importante que a gente implemente o tom de voz da marca naquela comunicação. Então, quando você une a redação bem escrita e com inteligência de alguma forma aí, né, mecânica, né, e você, do outro lado, cria, né, mockups digitais para que dê a maior liberdade possível para o consumidor e para a loja usufruir daquilo, você leva uma experiência, e aí eu vou trazer para vocês alguns números legais que aumentam de fato a conversão dessa compra no ambiente digital. Vamos falar então um pouquinho aqui de número, né, estatística. São dados um pouco antigos, de 2015, 2016, depois vocês vão poder ver aqui as fontes certinhas sobre o que nós estamos falando, onde encontrar essas informações que eu estou trazendo para vocês, mas em geral são antigas de 2015 e 2016, então eu imagino que aí os números estejam ainda melhores, mais recentes, mas vamos lá. Tem um negócio muito legal chamado efeito ROPO, R-O-P-O, que em inglês é Research Online, Purchase Offline, que em português significa as pessoas são influenciadas no digital e depois vão no ponto de venda físico e compram, né? Então, basicamente, se eu não me engano, o número diz o seguinte, olha, desde 2016 para cá, mais de 56%, ou seja, mais da metade dos consumidores já dizem ser influenciados pelo digital ao fazerem as compras na loja física. Então a importância dessa omnicanalidade, né, de você estar presente no ambiente físico e digital, né? Hoje em dia com o celular tão fácil acesso, você dá lá a procurada e já aparece e você se informa mais sobre aquele produto e às vezes você por impulso passa numa loja de conveniência e leva. Mas você não está levando simplesmente pelo aquele primeiro contato, você está levando porque você já conhece mais coisas sobre esse produto e você já viu isso antes. Ou até mesmo no ponto de venda na hora, a gente também tem consultado bastante ultimamente. Esse é um primeiro número legal para guardar. Outro número bacana é a taxa de conversão quando eu tenho esse conteúdo básico de texto, redação, SEO, imagem estática, imagem em movimento, vídeo da marca, né? Quando eu tenho quando eu não tenho nada disso, né? Versus quando eu tenho todo esse enxoval, vamos dizer assim, de peças e de conteúdo presentes na loja do e-commerce, a taxa de conversão aumenta em até 35%. Ou seja, 35% maior a probabilidade de você converter aquela venda se os seus produtos, a sua linha de produtos estiver com todo esse conteúdo organizado, né? Esse é um ponto bem importante, bem relevante. Ainda sobre estatísticas aqui, 77% dos compradores digitais aí dizem que a boa qualidade do conteúdo influenciam na compra que ele faz ou deixa de fazer. Esse é um número bem importante também, porque é bem relevante, né? 77%, ou seja, a grande maioria diz, né, ser influenciada pela qualidade do conteúdo. E um último número interessante, bem importante, né, que eu vejo que não acontece tanto no físico, por questões de dar trabalho, por questões de, né, exigir esforço, 94% dos consumidores digitais dizem abandonar a loja ou abandonar a compra quando eles não encontram a informação que eles buscam. Ou seja, se você está na loja física, um exemplo aqui, uma farmácia na esquina, e você não encontra na farmácia aquele produto que você deseja, muitas vezes você fala, putz, tudo bem, eu vou pegar essa outra aqui, porque eu já estou aqui na farmácia, etc e tal. Quando você está no ambiente digital, esse esforço não existe, é um clique, né? E muitas vezes você está perdendo ou essa venda para a concorrência ou simplesmente esse dinheiro está indo para uma outra cesta, porque a pessoa deixou de fazer aquele consumo por não encontrar aquilo que ele ou ela estavam buscando. Hoje você escolhe entre as alternativas de mercado uma plataforma de trade digital e ela vira esse repositório de conteúdo para todas essas outras lojas digitais, ou seja, você como indústria, né, garante a produção no nível que você precisa, né, e no padrão que você solicita. A agência entrega isso para dentro dessa plataforma de trade digital e as lojas retailers, né, os e-commerces, elas vão nesse lugar buscar, né, todas essas informações. Por que isso é tão importante? Porque às vezes a loja A, ela tem, a programação dessa loja, ela tem capacidade de absorver todas essas artes que você colocou lá. Por exemplo, o produto girando em 360. Já a loja B, ela pode colocar tudo menos esse 360. Isso está fora do nosso controle como indústria, já que cada loja é dona do seu próprio negócio. Então o que a gente faz é garantir o máximo, né, de possibilidades ali para que as lojas usufruam e seu cliente final a mesma coisa. Então tão importante quanto produzir é distribuir da forma correta o conteúdo produzido. Tem um livrinho que eu gosto muito que é a história, né, é um conto,
né, do pequeno dragão e o grande panda, né? Em inglês é o Tiny Dragon e o Big Panda, né? E tem uma passagem ali que ele diz o seguinte: o pequeno dragão está em cima do Big Panda nessa imagem e ele pergunta para o panda, né? Ele fala assim: o que é mais importante, a jornada ou o destino, né? E o Big Panda fala: a companhia, né? Ou seja, é sobre gente, no final das contas, né? Que a gente está falando aqui, é com quem você escolhe passar essa etapa, essa jornada, né, nos negócios, né? Eu vejo que hoje a escolha do fornecedor passa por isso. É quem tem afinidade, além de todas as questões técnicas, com a minha cultura, com o meu negócio e com quem eu quero passar essas altas horas de produtividade que a gente tem aí investido, né, nesse último ano, principalmente de casa, remoto, híbrido, né, aprendendo a trabalhar dentro e fora do escritório nosso, dos clientes, em casa, né? Então fica essa mensagem, né, para vocês também. Muito obrigado ao IAB pela oportunidade aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Meu muito obrigado de novo aqui a você. Espero que esse conteúdo tenha mudado o seu dia para melhor. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.